que é contrário de Deus. Logo depois fala do fruto do Espírito, que é amor, mansidão, domínio próprio, aí vai. Mas quem que te deu esse amor? Você nasceu com ele? Quem que te deu? O Espírito Santo. Somente quando você verdadeiramente ergue as suas mãos e rende ao Senhor, verdadeiramente coração, esse amor entra na sua vida. Você vai ter condição, a partir dali, da mesma forma que Jesus te perdoou, também você vai poder perdoar as pessoas. Amém? Sem esse amor, você pode até fazer, mas vai ser da boca para fora. Mas de coração, somente quando você recebe o perdão e o amor de Jesus na sua vida. Amém? E é interessante que o amor de Deus, né, ele nos capacita verdadeiramente, irmãos, para amar as outras pessoas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Os irmãos se lembram que eu falei que esse amor está ligado com fé. Porque muitas vezes sabe o que acontece? No dia que eu senti que eu tenho que amar essa pessoa, eu vou amar. Meu irmão, esse coração nosso tão pecaminoso que vai contra, você nunca vai sentir. Eu não estou sentindo que eu devo amar essa pessoa. Pisou no meu calo. Sabe? Mas quando você age pela fé, meus irmãos, quando você age mesmo pela fé, você quebra barreiras, quebra obstáculo. Porque é pela fé. É pela fé. E quando diz que estou crucificado com Cristo, sabe o que quer dizer? Que você morreu. Quando você morreu, você já... That's it. Né? Porque Cristo agora que vive em nós. Agora, como que você se diz crente, não consegue amar o irmão? Aí tem um detalhe. É porque muitas vezes, sabe o que acontece? Você não anda no Espírito. Você anda na carne. Interessante que lá em Gênesis, né, Caim foi uma pessoa que não agradou a Deus. E logo, né, ele matou o seu irmão. E a descendência de Caim teve um lá que teve um que só pisou no pé e matou o próximo. A maldição só foi aumentando e a intensidade também da maldade. Sabe que quando nós recebemos o Cristo, o Espírito dele em nós, nos capacita a amar o próximo. Mas eu falar assim, rapaz, mas você está tão diferente, você não falava assim, né? Principalmente quando é uma pessoa dentro de casa, faz assim, sabe que fulano está com febre? O que é? Agora você não responde mais, você fala tão mansinho. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele doma esse sentimento carnal que habita em nós. Sabe? Aquele sentimento que a pessoa fala algo, você já quer logo mandar de volta com palavra. Aí muitas vezes vai também na força do braço, né? Porque quando a pessoa agride uma outra, sabe o que acontece? É porque ela foi frustrada em algo. Você pode ver que essas pessoas azedas, essas pessoas que é de mal com a vida, porque ela está frustrada com alguma coisa na vida. Por isso que elas não conseguem amar, não conseguem ser felizes, porque foi frustrada talvez num relacionamento, perdeu algo e não conseguiu entregar isso para Deus. Mas quando você entrega, sabe, você passa a régua, sabe, risca. Sabe o que é perdoar, irmãos? É alguém que te deve algo. Você pega a nota promissória e joga fora, fala, olha, você não deve mais nada para mim não. Isso é perdoar. Agora aquele negócio de perdoar e você, no dia 20 de fevereiro de 1980 e tanto, você fez isso comigo. Eu te perdoei, Marcelo, mas não esqueci. Sabe, irmãos? No momento que você perdoa, mas você fica lá. Normalmente as mulheres têm esse negócio, né? Os homens também?
Rapaz, ainda bem que nós vivemos pela graça, senão eu ia ser apedrejado aqui agora, né? Misericórdia, Senhor. Ainda bem que as mulheres dessa igreja são mulheres transformadas, mulheres abençoadas, mulher que perdoa a face, amém, irmão? Depois eu vou perguntar para os maridos verdadeiramente se vocês estão perdoando, viu? Vamos colocar em prova. Amém. Então, irmãos, o Espírito de Deus, quando Ele entra no nosso coração, nos capacita, sabe, a amar as pessoas, a perdoar as pessoas, a quebrar barreiras. E Deus, Ele quer fazer isso conosco. Na medida que nós permitimos que o Seu Espírito venha cada dia mais manifestar de uma forma poderosa, você já não vai mais criticar o seu cônjuge, não vai criticar mais o seu amigo, não vai criticar o seu filho. Isso é tão interessante, irmãos. Eu já vi uma história que uma família acabou por causa de coisas tão pequenas, por causa de crítica. Porque aquele que ama não critica. Sabe, aquela crítica para destruir mesmo, para tirar o valor da pessoa. A palavra de Deus diz que na nossa boca está a vida e a morte. Sabe que nós precisamos optar pela vida. Porque a vida de Deus está dentro do nosso coração. E Ele quer que também nós venhamos a exercitar essa vida que está em nós. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, palavra de Deus que você continua morto. Você continua em trevas. É algo profundo. É algo que nós precisamos parar e analisar verdadeiramente se nós estamos vivendo o verdadeiro amor de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, se você quiser mais, peça a Ele, né? Que Ele vai te dar esse amor. Interessante, irmãos, que Pedro andou com Jesus, caminhou com Jesus. Até a morte de Jesus ele ainda não era convertido. Sabia disso? Quando os soldados chegaram no jardim de Getsêmani, Pedro sabia que Jesus veio amar as pessoas, mas ele logo tirou uma espada e cortou a orelha lá daquele soldado. Mas na frente ele nega Jesus 3 vezes. Mas no dia que Pedro converteu, quando ele abriu a boca, porque ele recebeu um revestimento do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele teve amor, ele teve, sabe, verdadeiramente aquele amor que estava em Jesus, porque Jesus ele inaugurou, sabe, esse poder em Pentecostes. Ele derramou o Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles que estavam com os corações abertos. Eu quero dizer para você, se você tem um coração aberto, Deus ele quer mudar, sabe, a sua vida, a maneira de você andar, a maneira de você caminhar, porque Jesus nos chamou para ser sal dessa terra e luz desse mundo, fazendo a diferença. Nós não podemos ser amargos, irmãos, né? Mas Deus ele transforma o coração amargo que nós ministramos aqui, né? Como aquela árvore foi lançada ali naquelas águas amargas em Mara. Deus transformou aquela água, né, que era amarga, em águas doces. E Deus ele pode mudar os nossos corações, amém? Estamos chegando ao fim. Eu queria que você fosse comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 em diante. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a... Eu queria que você repetisse comigo esse versículo 16.
assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. E esse versículo é tão poderoso, 17 agora, irmão, não precisa de repetir, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém? Vamos até o 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Olha só, que ele não veio apontar pecado. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? Jesus, ele conta uma parábola tremenda, que encaixa exatamente a respeito do amor de Deus para conosco. Ele conta uma parábola que certo rei, ele havia emprestado dinheiro, o seu servo devia muito dinheiro para esse rei, muito, ao ponto que ele deveria vender a sua família, vender os filhos, vender todos os seus bens, toda a sua posse, inclusive a sua vida, se fazendo servo, né? Verdadeiramente assim, escravo daquele rei. Sabe que aquele homem, ele ficou, compadecido e chorando diante do rei. Senhor, espera que eu vou pagar essa dívida. Sabe que essa dívida era incalculável, ele devia muito, ia viver o resto da vida e não conseguia pagar aquela dívida. Aí aquele senhor, o rei, ele teve compaixão daquele homem, falou: olha, você quer saber de uma coisa? Vá, você está perdoado. Sabe que na hora que ele acabou de sair dali, ele encontrou com o seu conservo. E o seu conservo devia 100 denários. Comparando o que ele devia, era muito pouco. Era insignificante. Sabe que ele pegou ali na camisa e começou a sujigar, começou, a dizer: olha, você me paga, rapaz, paga tudo. E ele falou: não, me dá um tempo que eu vou te pagar. Ele falou: olha, você vai ser preso, porque se você não me pagar, eu não vou te liberar daí. Sabe que ali, perto, estava um dos conservos do rei ali, viu aquela história e ficou indignado, pegou e contou para o rei. E o rei mandou chamar aquele homem, falou: olha, servo mau, da mesma forma que eu fiz com você, você não deveria ter feito com o próximo? Irmãos, Deus, ele nos perdoou, uma dívida que nós não poderíamos pagar. E Deus quer também que nós venhamos também, sabe o quê? Perdoar aquelas pessoas que estão do nosso lado. No momento que nós temos essa compreensão do amor de Deus para com nossas vidas, nós mudamos a maneira do nosso estilo de vida. Você vai olhar para as pessoas com os olhos de misericórdia. Porque depender de nós, irmãos, na carne nós não conseguimos perdoar as pessoas. Nós queremos dar o troco, nós queremos a revanche, nós queremos, pagar com a mesma moeda. Mas o Senhor diz para nós não pagarmos o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E Ele também falou para nós amarmos até os nossos inimigos. Se você quer ser perfeito, para entrar no reino dos céus, primeiro você tem que ter Jesus. Mas no momento que você tem Jesus, Ele te capacita. O último versículo agora para nós encerrarmos, lá em Colossenses 2,14, diz assim: havendo riscado a cédula
que era contra nós nas suas ordenanças,